Nesse vídeo você vai entender de forma absurdamente simplificada e em 3 tópicos como eu fiz 25 mil inscritos com 18 vídeos no meu primeiro canal. Sim, esse aqui é o meu primeiro canal no YouTube, o meu segundo é esse que você está assistindo esse vídeo. E isso tudo que eu fiz aqui, ó, é fácil e eu posso provar. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né, douradinho? Então, bora pro primeiro tópico. Primeiro tópico, talvez o único fator inegociável da equação. Chame a atenção, que é o que eu fiz nesse título e nessa thumb e nesse título e nessa thumb. Mas foca principalmente nos títulos disso aqui. Beleza que a thumb também é muito linda, né, e foi o pai que fez, mas enfim, foca nos títulos. Esses 2 títulos são inerentemente chamativos. Não interessa o que tem nesse vídeo aqui. Na verdade interessa sim, mas enfim, pra pessoa clicar não interessa, até porque ela não viu o vídeo ainda. Não interessa, ela vai querer clicar pra saber o que é que tem depois disso aqui. Aí, o que tem depois disso aqui vai respaldar se esse vídeo vai continuar sendo recomendado. Mas a embalagem de um vídeo que vai ser sempre recomendado, ele já tem, porque isso aqui chama atenção pra cacete. E isso é visível em estatísticas como essa, de 7,1% de cliques de impressões, que no meu canal é alto, talvez em alguns canais não seja tão alto, mas no meu nicho, no meu canal, isso aqui é muito alto. E falando em alto, todos os vídeos do meu canal que estouraram mais do que a maioria têm uma taxa de cliques acima da média. Justamente por chamar a atenção. Uma ideia de vídeo só é realmente boa, sumariamente, né? A maioria das vezes, não todas, mas geralmente a maioria das vezes, se você consegue colocá-la em um título mais thumb chamativa. Seja pelo design, como eu citei anteriormente em relação às thumbnails, encontre a sua praia e não recue, nem para pegar impulso. Bom título, mas o design dessa thumb aqui chama muita atenção com o Michael Jordan. O brio aqui no meio do Clóvis de Barros são figuras conhecidas e coisas que nem sempre as pessoas entendem como é que ele vai misturar esse tipo de coisa aqui num vídeo só. E o que esse título aqui quer dizer. Às vezes essa confusão pequena, porque não é uma grande confusão, causa um chamariz pro vídeo que é algo diferente. É algo que na sua timeline você bate o olho no YouTube e pensa, isso aqui não é comum. E aí você quer saber o que tem depois daquela thumb daquele título. É por isso que esse vídeo aqui deu tão certo. Seja pelo fator simplicidade de compreensão, que é absurdamente negligenciado, tá? Ninguém entra em plataforma de conteúdo tipo YouTube pra ter que pensar pra entender uma thumb e um título. Ninguém quer viver esse tipo de experiência de usuário. Então esse tipo de vídeo aqui, ó, absurdamente feijão com arroz, ó. Eu testei YouTube Shorts por 80 dias, resultados, monetizei, e uma foto aqui dos resultados que chama muita atenção também, que é logicamente um chamariz para aquilo que o vídeo tá dizendo que tem, né, bicho? Não tem segredo. O feijão com arroz da simplicidade sempre converte bem, se o vídeo também tiver um conteúdo que vale a pena assistir, né? Ou talvez pelo fator curiosidade / contra-intuitivo, tipo esse título: o jiu-jitsu salvou minha vida, mas destruiu meu corpo. Salvou minha vida é muito positivo, destruiu meu corpo é muito negativo. As pessoas querem muito saber o que isso quer dizer, por que tem um título tão contra-intuitivo dessa maneira. Por isso que até gente que nunca treinou jiu-jitsu na vida clicou nesse vídeo, pela curiosidade de entender a dissonância, neuron activation. Mesmo que a expectativa já fosse de ouvir que a prática do jiu-jitsu, por mais boa que tenha sido mentalmente, fez muitos estragos físicos, entre parênteses lesões. Até porque ainda assim é contra-intuitivo ver um faixa preta criar um vídeo com esse título. É algo que você não espera, por isso que é uma surpresa. Até porque se você esperasse não seria uma surpresa. Jura, jogador? Existem outros fatores também, tipo esse exemplo aqui, que é simplesmente a curiosidade pura. A grande mentira do áudio. Por que o som do seu pai humilha o seu? Eu mesmo já sabia a resposta, eu assisti esse vídeo. E mesmo assim eu cliquei. Isso já diz tudo, né? Eu acho que isso já diz tudo. Viu como é que não precisa ser genial para criar uma embalagem de vídeo que realmente chama a atenção? Basta você pensar, isso causa o que faria alguém clicar para ver? Curiosidade? Um problema a ser resolvido? Entretenimento valioso? Raiva? Aí depois tu parte pro abraço, casa a thumb do seu vídeo com um título, com um fator que você tá usando. E aí esse sujeito aqui, ó: aprendi a fazer vídeo chamativo com o Gouri e comprei a aula única. Aula única, que para dessa de aula única? Primeiro link da descrição e do comentário fixado tem aqui, ó, a minha aula de como viver de criação de conteúdo, com esse cupom exclusivo aqui, ó, só pra quem tá vendo por esse vídeo. Cupom ALMA. É só você botar lá no checkout que você vai ter desconto. E sim, é só pra quem tá vendo esse vídeo, porque eu não divulguei esse cupom em nenhum outro lugar. Entendeu? Então preste atenção, vai no primeiro link na descrição pra ficar desse jeitão aqui, ó. E agora vamos pro segundo tópico. Segundo tópico: quebre o padrão. Cada um dos traços significa alguma coisa. Jean-Michel Basquiat. Ah, por que você está citando Basquiat, essa frase do Basquiat? Calma, você vai entender agora. Basquiat era simplesmente uma disrupção. As pessoas queriam classificar ele em termos. Ele era grafiteiro? Era neo-expressionista? Ele fazia arte primitiva? Ele fazia arte negra? Mas ele nunca aceitou nenhum rótulo. E a esse ponto eu acho que, se você tem um mínimo de cultura, você sabe que muitos pintaram, mas praticamente nenhum foi da mesma forma que ele. Até porque Basquiat não era o que ele pintava.
mas sim o que expressava, como expressava, a história por trás de quem era e a audácia de não se render à conformidade. E você aí achando que modelar canal genérico ou famoso gringo vai te fazer criar um conteúdo de sucesso ou ao menos ser memorável. Então, Douradinho, com a história do Basquiat e esse exemplo maravilhoso, entenda de uma vez por todas, você não é o que faz, entre aspas, nicho, ciência nesse caso. Você é quem faz. Personalidade, aparência, peculiaridades, oratória, referências, gostos, costumes, didática, cultura e como você faz. Nesse caso, o Ciência Todo Dia, do Pedro Lois. Que se você bate o olho aqui, você vê que é um conteúdo totalmente voltado para entretenimento. Mas mesmo assim, entrega informação científica. Mas a parte que fisga mesmo é o fato dele dar prioridade a responder questões populares entre diversas pessoas. Tipo, o que as bets fazem com o seu cérebro, por que a velocidade da luz é o limite do universo e quanto tempo tem em um segundo. O que adicionado a um formato interessante cria justamente um conteúdo tão bom que até quem não se interessa por esses tipos de assunto aqui acaba assistindo. Então, novamente, repito, você não é o que você faz, você é quem faz e como faz, tipo o PMM, que ao invés de ser um canal genérico de tutoriais e produções, que logicamente também tem o seu devido valor, tá? É outro tipo de conteúdo, mas tem o seu devido valor, até porque ele também faz tutoriais. Ele resolveu usar o segredo da música, estar atrelado a algo ou alguém, como a música foi por décadas atrelada a filmes. E com certeza talvez seus pais tenham comprado esse DVD aqui. E hoje a música é atrelada a trend de TikTok, a edits, a Hora Mais Ego e a figuras populares. O PMM quase sempre usou assuntos em alta e ou figuras conhecidas, tipo MC Pose nos anos 80, com 58 milhões de visualizações, tipo como fazer um beat estilo Rafa Moreira 7 anos atrás, quando o Rafa tava no auge, ou como fazer um beat estilo Aldair Playboy, quando o Aldair Playboy tava no auge também. Então é mais do que óbvio que o clique já tava garantido, só bastava o conteúdo ser bom. E o conteúdo, além de bom, também era totalmente condizente com as thumbs que ele tinha, até porque ele era jovial, dinâmico, cheio de referências joviais também, tipo esse tipo de edição aqui. Então, com esse exemplo do PMM, entenda de uma vez por todas, amiguinho. Ninguém tá numa terça à tarde e decide assistir a um tutorial de produção musical que promete, no título que você vai aprender a fazer os melhores beats do mundo. Mas é bem provável que essas mesmas pessoas cliquem em um vídeo que tem um artista que elas gostam. Ainda mais se for tão incomum como essa thumb aqui é. Compreendeu, né? Então vamos pro terceiro tópico. Tópico 3. Crie familiaridade, não confusão. E sim, é diferente do que você tá pensando. Se você não criar familiaridade, você é esquecível. E criando familiaridade, essa aqui é mestra. Você sabe de quem eu tô falando. Mas talvez você também lembre dessa aqui. Ou dessa aqui. Mesmo que eu não tenha te dito o nome de nenhuma marca. Mas aí que tá. Não dá pra criar familiaridade mudando o tempo todo. Isso só se tornou memorável porque se repetiu dentro da tua vida. Só que a maioria das pessoas ainda confunde a repetição que cria familiaridade com a monotonia, pensando coisas do tipo, se eu repetir demais, vão enjoar. E por um lado você tá certo, realmente vão, se você fizer conteúdos totalmente idênticos, né, bicho? Os meus vídeos, por exemplo, podem ter temas muito diferentes, tipo a busca pela facilidade, o pinguim que fez o que você não tem coragem, mais manipulador que dinheiro e mais popular que futebol, são coisas totalmente diferentes. Mas todos são exatamente no mesmo cenário, consequentemente no mesmo formato, no mesmo ângulo, com o mesmo estilo de edição e sobre temas relacionados. E isso já deu certo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. As pessoas já sabem o que esperar quando elas clicam num vídeo meu. Assim como quando você compra uma dessa aqui, você também já sabe o que esperar, o gosto é o mesmo e você continua comprando. Ah, eu não tomo Coca-Cola, não sei o que, você compra alguma coisa que você já sabe como é que é, não compra? Então, porra, é isso que eu tô querendo dizer. E amigão, há poucas coisas que o ser humano gosta tanto quanto algo novo atrelado a algo que ela já gostava. Não à toa remixes fazem tanto sucesso, em música eletrônica ou em qualquer outro gênero musical. Assim como skins de jogo, que às vezes não mudam nada no personagem, além da aparência, não tem nada de ganho dentro do jogo, mas vocês amam. E remakes de jogo, sim, o mesmo jogo, só mudou o gráfico ou pouquíssimas coisas, mas todo mundo ama também. Ou seja, não mexa no time que tá ganhando, mas contrate peças novas pra ele. Assim você muda aquilo que dá pra mudar e mantém aquilo que cria familiaridade. Assim todo mundo sabe o que esperar, e mesmo assim se surpreende. E é exatamente isso que eu faço em praticamente todo vídeo meu. Não é difícil de entender, né? Então vamos pro resumo da ópera, relembrando o primeiro tópico, com curiosidade, proposta contra-intuitiva, inovação ou viés provocativo. O maior exemplo desse tópico é esse vídeo aqui. Ninguém faz a menor ideia do que tá fazendo e não é bait.
com Rafael Grata na frente, que muita gente já conhecia, o Fred Mercury de um lado, o Steve Jobs do outro, e essa edição que não é tão difícil de fazer e deixa o entendimento perfeito casando com esse título que é absurdamente provocativo, mesmo não sendo nenhum tipo de rage bait. Recapitulando o segundo tópico, quebre o padrão. Sua maior arma é a sua personalidade. Não encaixe seus gostos, costumes, referências e estranhezas no molde do que é correto. Encaixe o molde do que é eficaz dentro dos seus gostos, costumes, referências e estranhezas. Tipo Basquiat fazia, mesmo que inconscientemente. Talvez essa seja uma das maiores definições de arte, inclusive. E recapitulando o tópico 3, crie familiaridade. Teste até achar o que se encaixa com você e com o seu público. Depois que achar, não ouse fazer a maluquice de inventar conteúdo sem nenhuma correlação um com o outro, mesmo que sejam correlações pequenas. O segredo é o equilíbrio entre o repetitivo e o inovador. E você entendeu isso muito bem, que eu sei que você não é tão burro pra não entender isso. Eu acho que isso aqui já tá maravilhoso demais pra tão pouco tempo de vídeo. E se isso já é maravilhoso assim sendo de graça, imagina se fosse pago. Então, como eu já tinha dito no tópico 1, primeiro link da descrição e do comentário fixado tem uma aula minha de mais de 1 hora ensinando a fazer e viver de conteúdos tipo o que eu faço no meu canal oficial e até o que eu faço aqui também, porque tem muita coisa que eu ensino lá que eu uso nesses vídeos aqui. E não esquece do cupom, tá? Que vocês reclamam aí de valores. Eu tenho que comentar até o valor dessa aula aqui, que ela tá muito barata. Esse conteúdo, inclusive, aqui é muito bom pra ser de graça. Mas, enfim, eu sou bom demais, velho. Eu tenho que ser um pouquinho ruim às vezes. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque vai ter um monte de vídeo desse jeito aqui que você tá vendo esse vídeo. Já tem outros vídeos aí no canal, deve estar aparecendo algum na tela uma hora dessa. Se você gostou desse, você vai gostar dele também. E, enfim, já sabe, o bordão do pai, né? Nem tão teórico pra não ser conto de fada, pique Tinkerbell aqui. E nem tão pragmático para não ser um manual de geladeira. Consul Frost Free, CRM 3334. Enfim, perdão o TDAH. Minhas redes sociais são essas aí, se você quiser seguir o pai em qualquer uma delas. E você já sabe como é que eu vou terminar esse vídeo, assim como eu termino qualquer outra coisa que eu já gravei na minha vida. Ouça a voz da alma. Gouri. É nóis.